Olá, tudo bem? E aí, tudo bem? Estamos aí hoje com uma ideia que a gente já estava desenhando há um tempo. São perguntinhas do nosso cotidiano, para a gente poder descomplicar e facilitar a nossa cozinha. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa essência, e esse é o nosso caminho que a gente escolheu para não desviar. O Entre Malas e Temperos ele nasceu assim, né? Uma cozinha para ser acessível para todos. Descomplicada, né? Descomplicada, essa é a nossa palavra. E aí hoje a gente veio com uma ideia, qual que é? Isso, a gente separou algumas perguntas sobre um tema muito comum entre todo mundo, tanto quem cozinha em casa, quanto quem nunca cozinhou, quanto quem cozinha profissionalmente, que é o medo. O medo na hora de cozinhar, o medo na hora de fazer um prato gostoso para alguém. E a gente já passou por isso, a gente já recebeu muitas pessoas que já passaram por isso também. E a gente quer dividir um pouquinho de experiência com vocês. Eu vou começar perguntando pro João algumas coisas e ele vai me respondendo e vamos seguir, né? Vai ser bem orgânico. A primeira pergunta é: qual o medo que você percebe que as pessoas possuem em relação à cozinha? Então pode ser alunos, amigos, independente. Bem, vamos lá. Para quem não sabe, gente, eu sou professor de gastronomia. Eu sou um professor de gastronomia, trabalho com cozinha já tem um bom tempo e comumente a gente acaba vendo alguns medos, algumas aflições que as pessoas têm. Alguns medos nos quais eu mais reparo, né, normalmente é um medo de cortar, ou às vezes até o medo de estar muito junto também com um pouco de... eu sinto que às vezes os alunos eles são muito ansiosos, né? Então quer logo pegar aquilo ali, quer fazer aquilo. E também é engraçado, porque esse medo, às vezes, ele anda um pouquinho junto com algumas certezas demais, né? Então, às vezes, não, minha família sempre eu fiz aquela receita, então eu sei fazer, né? E aí isso também está escondendo um medo, né? Que é o que é? Medo de errar? O medo de errar, talvez. E você? Então, eu acho que tem vários. O medo de se cortar, eu acho que é unânime, assim. O medo de levar uma bronca. Por exemplo, tanto profissional quanto em casa. Profissional levar uma bronca do chefe porque fez alguma coisa errada. Em casa, uma bronca porque sujou a cozinha inteira na hora de tentar fazer alguma coisa. E aí quem mora com os pais, o pai brigou, o marido, a esposa, enfim. Acho que o medo também de servir alguma coisa não tá bem temperado, não tá tão gostoso, tá cru. No profissional, o prato voltar. Eu acho que medo anda junto com a cozinha o tempo inteiro. Realmente é o tempo inteiro. Infelizmente. Gente, não reparem, tem um cachorro querendo dar uma opinião no nosso vídeo, mas é porque faz parte, né? A gente cozinha em casa, realmente a nossa ideia é abrir as nossas portas da nossa casa, né? E aí, realmente isso faz parte, criança gritando, cachorro querendo dar alguma opinião aí. Ignorem. Na realidade, faz parte, né? Faz parte. Exato. Agora, vou te perguntar pessoalmente. Qual o medo que você, João, tem na cozinha, ou já teve, ou carrega pra você até hoje? Se existe algum também, né? Não sei, mas acho que deve ter. Então, atualmente, lógico, às vezes a gente tem... o medo que eu tenho atualmente, né? Eu tenho medo de destratar um ingrediente, né? Como assim? Pegar uma vieira, por exemplo, e não fazer a vieira da melhor forma. Então, esse é um medo que a gente carrega. A gente sabe que a gente tem a competência, né? Isso daí é outro assunto. Mas isso aí, às vezes, é um medo, sim, que às vezes ele tá... eu penso muito no ingrediente. Então, isso sim, às vezes é como elevar aquele ingrediente ao que ele pode ser, né? Ou realmente como deixar ele ser sem influenciar demais. Então, isso é um medo. Mas existem outros, né? Eu tive um medo muito grande, que foi um medo quando eu saí da faculdade. Eu tive um medo muito grande. Quando eu saí da faculdade, esse foi um medo. Porque eu já cozinhava há muito mais tempo.
Então, muito mais tempo eu falo assim, antes de entrar para a faculdade eu já tinha um conhecimento. Só um parênteses. É porque quem vê, tipo, quanto tempo o João cozinha, a galera vai achar que você tem 77 anos. E não é bem assim, é porque ele começou a cozinhar muito novo. Eu comecei... Quantos anos? Com 6 anos eu já estava sempre, 6, 7 anos, já observava minha avó cozinhar, já estava entrando pra cozinha com ela, já estava ali sempre junto com o meu tio, que assim, é uma grande inspiração que eu tenho. E profissionalmente? Profissionalmente, com uns 16 anos, eu já estava entrando pra cozinha. Então, mas assim, o que acontece? Esse medo que eu tive assim que eu formei foi o seguinte, eu formei, vi assim, aquele universo de possibilidades e falei, pô gente, será que eu nunca soube cozinhar? Então esse foi um medo que eu tive, porque eu vi que foi um pouquinho, às vezes o contrário daquilo que eu já tinha como cozinha. Então esse foi um medo que eu tive, muito assim, que ele apareceu. E eu tive um outro medo, eu tive um medo muito grande. Meu tio, que foi uma das pessoas que eu mais aprendi e aprendo a cozinhar com ele, cozinha muito bem e tem um paladar maravilhoso. Eu adoro assim, sair para jantar, tomar café, almoçar com ele quando a gente bate um papo e conversa, porque ele tem uma opinião muito boa. Eu gosto da forma como ele opina, sabe? É muito verdadeiro. Ele é um bom comensal, vamos dizer assim. Então, eu tive esse medo de não agradar ele durante muito tempo, né? E até hoje, quando ele elogia um prato que eu faço, para mim é como se um grande crítico gastronômico viesse, assim, para mim ele é uma autoridade, né? Ele tem quilômetros de chão, já comeu em vários restaurantes, já teve essa vivência do mundo, então para mim ele sabe o que está dizendo. E você tem esse medo de não agradar? Sim, é um medo, sim. E você? Entendi. Quais são os seus medos? Eu tenho medo do meu bolo cair no meio da festa. Pânico. Transportando. Eu odeio transportar bolo, morro de medo, mas eu tenho que transportar. Ainda vou achar uma logística para isso. Eu tenho muito medo de servir algo que as pessoas não gostem. Muito. E aí eu saio um pouco da técnica de tudo. Realmente, eu, Lara, não tenho a maior preocupação do mundo com o tempo. Eu tenho muita preocupação se a pessoa vai gostar ou não, se tá gostoso ou não. E se tá dentro, eu acho que a gente serve as pessoas, elas vêm carregadas de tanta expectativa, e eu tenho medo de não cumprir com essas expectativas. Só que eu acho que o medo acaba travando a gente demais, né? Total. Então eu acho que é necessário a gente desconstruir isso demais. E aí eu queria te perguntar, já saiu de mim, qual seria, se você acha que seria importante ter uma mudança nesse olhar do medo, como seria um novo olhar que as pessoas poderiam dar para certas situações dentro da cozinha que causam medo, que a gente vê que é comum que as pessoas sintam medo. Como que elas poderiam olhar para deixar isso para trás e isso não ser um impeditivo na hora delas cozinharem, que acaba que muita gente trava por causa disso. Eu digo até por mim. Ao meu ver, eu gosto muito de fazer atividade ao ar livre, eu gosto muito de alguns esportes um pouco menos praticados. Eu acho assim, o medo, ele faz parte, porque ele carrega um pouco de cautela também quando você respeita. Então, assim, é legal você ter um pouco desse medo, mas ele não pode, a gente tem que ter um domínio emocional, né? Acho que a profissão mesmo, ela exige muito isso, para não deixar o medo tomar conta. Né? Então, para mim, o primeiro momento é ter um domínio emocional disso, não deixar ele tomar a situação. Agora, as técnicas, isso você me perguntou? Não, qual que é o medo qual o novo olhar você acha que seria necessário para as pessoas passarem por esse medo? Não sei. Ok, tá. Pensando nisso, assim, o olhar direto, acho que tem primeiro, a questão até, antes da gente falar de medo, é a questão de respeito, né? Porque comumente a gente vê, inclusive, as pessoas indo em restaurantes e criticando em excesso, né? Às vezes uma pessoa nem te conhece, já entra ali no Instagram e tal, e vai o quê? Criticar.
né? Nem foi lá ver a sua jornada e já está criticando, né? E isso, você não está fortalecendo o positivo do outro. Você está querendo se fortalecer. Quando a pessoa faz isso, ela quer se fortalecer em cima de alguma coisa que ela se vê meio falha. Isso eu acho totalmente errado. E a pessoa... Mas a questão é, quem está na cozinha Uhum. tem o medo dessa crítica. Sim. Então, como que essa pessoa que está lá atrás cozinhando pode passar por cima desse medo de lidar com essa crítica que muitas vezes é sem fundamento algum? Como que ela pode passar por isso? Para não deixar com que isso trave o trabalho dela. Ou que ela veja e o dia acabe, se sinta muito mal, não sei. Eu acho que isso aí vai pra vida. Primeiro, ande com pessoas boas. Mas às vezes não é escolha sua. Não, claro, às vezes você mas... tá recebendo alguém Sim. que é seu cliente. Sim, mas é porque tem gente que tem o prazer de mandar a outra pra baixo, né? Então, acho que esse é um ponto. Primeiro, você tem que estar confiante no que você está fazendo, né? Eu estou fazendo o meu melhor. Eu não tenho intenção, não vou fazer esse vídeo aqui, não vou falar da forma mais complicada, não vou apresentar as coisas da forma mais impossíveis, não. Eu quero que, pelo contrário, eu quero que todo mundo seja bom, eu quero poder ajudar, eu quero estar do lado. Esses vídeos eles começaram assim, né? Eu tava em quarentena, eu falei, pô, gente, como que eu vou fazer para as pessoas não ficarem tão com a cabeça tão fechada, né? Não, eu quero que a pessoa faça ali, que ela tenha um prazer em comer. Então, assim, é você se doar naquele momento da melhor forma, né? Às vezes as coisas vão dar errado? Vão, isso é normal, com todo mundo dá errado, né? Somos pessoas que vivemos em um mundo em que as coisas elas se frustram e depois elas vão se acertando e aí a vida vai continuando. Então, essa é a intenção, né? Hoje, você fez um molho clássico, um bechamel. Hoje ele empelotou. Amanhã ele não vai empelotar. Depois de amanhã ele vai ficar mais liso e brilhante. Depois de amanhã o paladar vai ser o mais harmônico E possível. pode ser que daqui a 5 anos você erre de novo. Quem nunca, E gente? tudo bem, né? Quem nunca? E pra você? Aí eu vou para um outro viés, assim, que eu tinha pensado. Eu acho que tem alguns pontos que a gente consegue melhorar se a gente conseguir mudar o nosso olhar, né? Sim. Por exemplo, se a gente pensar, nossa, o tanto que eu aprendi com aquele erro meu. Um exemplo do bechamel. Empelotou por quê? Sim. Então você entendeu, compreendeu o erro? Então avalia isso. Nossa, eu errei, ok. Compreendo e vou tentar fazer melhor na próxima. Sem se matar por causa disso, né? Sim. Um bolo caiu. Acontece. Acontece, já aconteceu, vai acontecer várias vezes. Ou não, né? Tá uma hora que não. Mas a intenção é o seguinte: aconteceu, o que eu posso fazer para melhorar? Onde será que eu errei? Né? E a gente ser um pouquinho menos crítico com a gente. Claro, tem que se cobrar, né? Fazer da melhor maneira possível. Eu tenho a certeza que você fez da melhor maneira. Sim, total. E tentar consertar na medida do possível. E não repetir aquele erro. Internaliza, escreve o que é que eu fiz de errado. Depois que você compreendeu, para ele não se repetir novamente. Para isso, é óbvio, tem que ter técnica. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a técnica ela pode ser vista de uma forma, às vezes, mais mas vivencial. Exato, né? não. E o erro da técnica, eu acho, que é perder o medo desse errar, entendeu? Eu errei. Se eu errei, porque eu não executei tão perfeitamente. Isso é um fato. Mas eu vou me martirizar por isso? Não, você vai olhar, vai aprender e boa. Agora, tirando esse área profissional, por exemplo, dentro de casa. Nossa, mas espera, eu tive uma ideia muito boa. O quê? No futuro eu ia fazer um outro vídeo. De quê? Contando. O quê? Contando de um evento que a gente fez, XY. Que deu tudo errado, mas assim, no final deu tudo certo. Porque a gente é domínio de técnica. Deu tudo errado, né? Todo mundo achou maravilhoso. Não, um dia a gente vai contar esse caso. Um dia a gente vai contar, esse merece. Esse merece mesmo. Mas um outro ponto que eu acho que a gente tem que ter, por exemplo, dentro de casa, não ter medo de demonstrar vulnerabilidade. E aí para tudo na vida, né? Mas levando enfoque para a cozinha, às vezes, por exemplo, você tem medo que sua mãe vai brigar muito com você porque você sujou a cozinha inteira. Vai aprender a limpar a cozinha. Mas não só isso. Não só isso. Eu acho que, por exemplo, mostra pra ela que esse é o medo que você tem. Sim. E que isso te trava. Sim. Que você tem vontade de cozinhar, de aprender algo novo. E talvez isso vai servir como um amuleto pra unir ali, né? Sim.
E aí, depois desse bate-papo, você pode chamar sua mãe ou outra pessoa pra cozinhar junto. Depois vocês duas limpam juntos. Opa. Ou não, divide a tarefa. Se é você que lava todo dia e sua mãe cozinha, nesse dia você vai cozinhar e ela vai lavar. Sim. E aí não reclama não, entendeu? Pelo menos no início. Você não tá fazendo por mal. Ninguém quer sujar trocentas panelas pro outro lavar. Espero que não. Espero que não. Né? Mas com o tempo você vai sujando cada vez menos. Você vai melhorando. Então eu acho que demonstrar vulnerabilidade é um jeito de você encarar o medo também. Sim. Coloca... Você ser real, né? Você ser verdadeiro, né? Exato. Gente, ninguém nasceu pronto. Exatamente. Mostrar, olha, eu tenho medo, mas eu quero superar. Quem vai ter coragem de falar, não, não supera não. Não supere, você não vai sujar a cozinha. Pelo contrário, eu acho que a pessoa vai incentivar, vai entender, às vezes vocês vão ter momentos incríveis juntos. Sim. Né? E o outro ponto que eu acho é de tirar um pouquinho, nossa, eu tô com medo disso, e pensar lá na frente, no resultado. Que delícia que vai ser, sabe? Compartilhar uma refeição, ou que você fez sozinho, ou que você fez junto, mas que foi prazerosa, que tá sendo prazeroso ali, que tá gostoso. Então tentar focar também no que vai vir de resultado. O resultado daquilo ali vai ser proveitoso. Claro que você tem que aproveitar o caminho, sem sombra de dúvidas. Mas se o caminho ainda tiver muito medo nele, foca primeiro no resultado. Depois, com as sensações gostosas, você vai perder o medo do caminho também. Uma outra coisa que ajuda muito também, a gente ainda não falou sobre isso, lógico, aquela nossa aulinha anterior, nós fizemos uma melanzana parmegiana, eu mostrei como a que fazia. A melanzana é da mentoria. Sim, quem tiver lá seguindo, não tem problema nenhum, é isso mesmo. Quem estiver seguindo lá, a gente vai ver como que é essa E quem quiser participar, é só do gato, né? na página, né, amor? Sim. E aí, o que acontece? Eu mostrei lá, por exemplo, como faz uma mise en place. Né? Então, por exemplo, um medo que as pessoas às vezes têm é deixar a cozinha de verdade de perna pro ar. E acontece, gente, no começo, porque a nossa cabeça não ainda tem o serviço todo pronto, né? Então, a gente às vezes se perde no meio do caminho. E a nossa ideia é exatamente mostrando como que tudo é processual. Né? A gente já não nasceu sabendo andar. E as coisas são assim, a gente está aí para caminhar junto com vocês. Então, quem faz parte da mentoria, que é esse projeto assistido nosso no Instagram, né, Entre Malas e Temperos, e que a gente também tem um grupo do WhatsApp também para tirar essas dúvidas, sabe que é importante a gente estar guiando. E quando a gente vai guiando, a gente vai descobrindo junto. Né? Deu errado uma torta. Como que faz? Por que deu errado? A gente vai aprender junto, né? Vamos entender o que aconteceu que essa torta deu errado. Pode ser forno, pode ser queijo, pode ser creme de leite, as variáveis são infinitas, né? Por isso somos dois profissionais da área para fazer esse caminho mais assistido. Eu acho que o não estar sozinho nessa hora também é um grande balizador, assim, né? Para ajudar a perder o medo. Total. Ter onde encontrar respostas, porque muitas vezes você tem a receita, deu errado, você não tem resposta. E aí isso vira um trauma, você não tem quem te ajude. E aí vai tudo para água abaixo. Mas a última pergunta, que agora tem muito a ver com o que a gente já falou, que é qual a importância do conhecimento das técnicas de cozinha para perder o medo? Eu acho que a pergunta já é quase que uma resposta, né? Mas... quando eu, por exemplo, tive meus medos, quando eu formei, era exatamente isso. Me vi num universo cheio de normas, regras e técnicas, e quem tinha que seguir, quem não segue essa norma é crucificado. Gente, então eu nunca soube cozinhar. Então, aonde eu cheguei nisso, né? Eu realmente tive um medo interno muito grande. Falei, gente, agora como que eu vou pro mercado de trabalho? Tudo que eu sempre soube, agora eu não sei mais? Como que é isso? E cadê esse caminho que eu construí? E eu me senti extremamente fraco. Quando eu me dei conta por isso, assim, eu falei, gente, agora, minha vida é agora. E eu já trabalhava com cozinha e por aí vai. E já dava pequenos cursos. Eu falei, gente, eu me vi assim no momento isolado. Eu falei, que isso, que loucura. Mas a técnica, ela realmente salva. É a hora que a gente salva com os nossos pulos do gato, né? Exato. Que quem segue a gente, quem tá com a gente na mentoria sabe que é o pulo do gato. É aquele momento que às vezes ninguém fala e você acaba batendo cabeça, até você fala assim, entendi, né? Agora a chavezinha ligou. E aí você vira e fala assim, não é tão difícil assim. É a hora que a técnica ela te mostra que
junto com a prática, as coisas são mais verdadeiras e reais. Então, é importante? É importantíssimo. Mas a gente quer descomplicar, né? Mostrar de uma forma muito mais fina, né? Vamos falando assim de... Mais fácil, né? Fácil acesso, eu acho. Uma linguagem descomplicado. tranquila. Eu acho que também assim, as técnicas são muito importantes, sim, sem sombra de dúvida, são fundamentais. Fundamentais. São a base da cozinha, assim, né? Só que ao mesmo tempo não adianta a gente se fechar demais em técnicas e ter medo de testar alguma coisa nova, ter medo de fazer aquilo porque eu vou estar indo contra a técnica tal. Não, né? Porque eu acho que a técnica e o medo também pode andar assim, ao mesmo tempo que ela pode ser a chave para fazer com que você perca o medo de cozinhar a partir do momento que você tem esse conhecimento, ela também pode fazer o papel contrário e te causar mais medo ainda. Total. Que te causa o medo de infringir a regra, foi talvez que você tenha sentido lá atrás. Total. Poxa, mas então eu não sabia nada? Claro que sabia. Sim. Né? Um conhecimento empírico que é uma forma de conhecimento. E quem dirá que é menos sábio do que a técnica ou não? Sim. São só modos de conhecimento diferentes. Então, eu acho que também não deixar a técnica virar um medo, né? Usar ela a seu favor e não contra você. E saber se posicionar se alguém vier, né, com pedras, com churumelos. Porque, gente, a realidade é mais ou menos assim. Eu vejo que a rigidez em excesso, ela não te deixa maleável para nenhum lado, né? Você deixa de aprender, você fica cego. Sim. Né? Então, é importante. A técnica é, sem dúvida, importante, porque ela vai te dar as respostas. Né? Mas, como que a gente vai aprender essas técnicas? O caminho tem que ser suave. Né? Se não for, gente, não sou eu que vou falar que eu sou contra a técnica, dando aula em 2 faculdades. Muito pelo contrário. Pelo contrário, sou totalmente a favor das técnicas, eu ensino elas. E acho que tudo na vida existem normas, regras e leis. Que devem ser seguidos. Que devem ser seguidos. Né? Só que o caminho ele tem que ser bem explicado. Tem que ser leve, né? Não é pra ser rigoroso, não é pra ser rigoroso no sentido ruim da palavra, né? Não no sentido... Vou agora, inclusive, falar do meu sogro aqui. Né? Vou falar do meu sogro, total. Que medo. Não, é verdade. Assim, eu não o conheci fazendo isso, aplicando isso dessa forma. Mas, por exemplo, existem as formas matemáticas. Né? Elas existem, sim. Elas são um encurtamento de tempo. As fórmulas, né? As fórmulas. De física. Às vezes você decora a fórmula, mas às vezes você não sabe o porquê da fórmula. E a partir do momento que você entende a fórmula, por que ela existe, ok, o caminho todo, você aprendeu de fato, você não decorou. E aí você não erra. Você aprendeu, você não vai errar, você vai estar descomplicando as coisas. Mas eu acho que é aí que entra, né? Você vai saber fazer o caminho. Às vezes você não vai pelo caminho mais simples, que é, por exemplo, decorar a fórmula, ou decorar uma receita, ou decorar uma técnica. Mas a partir do momento que você compreende, não importa a travessia, né? Não importa o caminho que você vai escolher, mas você vai chegar naquele resultado. Sim, total. Que era o que acontecia. Meu pai me ensinava matemática desse jeito. Ele ficava emputecido que o colégio passava fórmula pronta, não aceitava, e ele me ensinava a pensar. E depois deu muito quebra-cabeça também. Minhas provas eram completamente diferentes de muita gente, né? Em questão de física, às vezes eu respondia com texto. Sim. E meu resultado era igual. Sim. Mas o meu caminho, eu entendia o porquê de eu estar fazendo aquilo, não simplesmente executava, né? Então eu acho que a técnica tem esses dois... Isso é fenomenal, porque cada pessoa, gente, vai pensar de um jeito. Né? Então a gente não tem que desmerecer, desqualificar uma pessoa por isso. Né? E sim entender que os caminhos são diferentes e às vezes eles vão acabar no mesmo lugar. Mas é bom que a gente consiga entender, compreender e viver numa sociedade muito mais justa com isso. A partir do momento que a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente consegue ter um pouquinho mais de senso de comunidade. Né? Que é isso. Então, eu acho que assim, achei muito boas as perguntas. Acho que a gente consegue se balizar muito mais. Vou dar, inclusive, uma dica, gente. Toda vez que vocês pegarem um e-book nosso, uma receita, a gente sempre vai descrever o pulo do gato. Então, eu sugiro, gente, leem o pulo do gato antes, porque ele vai dar um auxílio muito grande na receita. Então, se vocês simplesmente lerem todo o pulo do gato todinho e depois ler os ingredientes e a receita, tranquilo.
beleza? Mas, de qualquer forma, se der errado, a gente continua aqui, Exato. beleza? Fazer nossa propaganda mais uma vez. Quem ainda não conhece a mentoria culinária, que a gente começou, a primeira videoaula vai hoje à noite, né, no Instagram. Vai ser soltada lá. São 2 videoaulas por semana. E a gente entra com parte técnica, com a parte de receita, com a parte dos pulos do gato, de uma forma muito simples, um linguajar muito acessível. Uhum. E o grande diferencial, assim, é que além dos descontos dos nossos produtos, da Pizza Bertolotti e da Bolos de Julieta, a gente tem um grupo de suporte de dúvidas no WhatsApp. Então, todo mundo que participar tem acesso a gente. E uns aos outros também, né, se ajudam. E às vezes você não tem coragem de perguntar, mas seu amigo está perguntando, a dúvida de um pode ser a sua dúvida também. E não deixa ninguém passar aperto na hora do Vamos Ver na Cozinha. Quem quiser mais informação é só procurar a gente na nossa página ou manda no e-mail, vou deixar descrito aqui embaixo tudo certinho também. E vai ser um prazer receber, né? Total. O custo é mensal, só R$47. É muito tranquilo e tem esse valor justamente por isso, né? Pra gente conseguir quebrar esse paradigma de que cozinha é difícil, é complicado e que só os top fodas conseguem cozinhar alguma coisa boa. Não. Qualquer um consegue. Qualquer um que queira. Tá bom? É isso. Até mais, gente. Foi um prazer. Beijos. Até semana que vem. Valeu.